Olá, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário em que você nos escute. Esse é o terceiro vídeo de uma série que a gente iniciou nesse mês de junho. Hoje eu falo de uma segunda-feira, 19 de junho de 2023, terceiro vídeo da série que se presta a ler e comentar trechos, quando não dá para ler todo, mas os trechos mais significativos na minha interpretação, assumindo por conta e risco, é claro, da obra do professor Ferdinand Ro. Maiores explicações sobre um pouquinho quem é Ferdinand Ro e com qual propósito ele escreveu esse livro, porque ele me inspira especificamente nas minhas reflexões educacionais, filosófico-existenciais e nas minhas práticas educativas e formativas também. No vídeo 1, a gente fala sobre isso. Então, nós já demos conta de fazer uma explicitação do porquê dessa série, falar um pouquinho sobre Ferdinand, sobre essa obra em si, cujo título é Educação e Espiritualidade, contribuições para uma compreensão multidimensional da realidade do homem e da educação. A gente já falou como a obra se estrutura, a gente já leu o prefácio e a introdução, e fazendo os comentários que julgamos para esse momento oportunos, convenientes. Então, nesse vídeo 3, a gente vai se debruçar sobre a parte 1, o capítulo 1, que cuida da multidimensionalidade do ser humano e da realidade. Eu vou iniciar lendo a própria sinopse, a própria síntese que Ferdinand faz do que a gente encontrará nesse capítulo 1 da parte 1. Lendo o próprio autor. Como já se anunciou, buscamos, para conceituar a meta educacional, uma visão integral do ser humano e da realidade, na qual se encontra, que inclui, especialmente, a sua dimensão espiritual, que tem uma importância especial no nosso pensamento, sem negar, em momento algum, a indispensável atenção que temos que prestar a todas as outras dimensões. Distinguimos, no primeiro passo, cinco dimensões que chamamos de básicas. Em seguida, apresentamos as dimensões que representam temáticas específicas e possuem características transversais em relações às básicas, às dimensões básicas. Capítulo 1. Dimensões básicas e temático-transversais. Chamamos dimensões básicas aquelas que constituem, na nossa percepção, efetivamente, o ser humano, que naturalmente pertencem a ele e que são indispensáveis para a sua realização. Começamos com o nosso corpo. A dimensão física inclui a corporalidade físico-biológica, da qual, em parte, nem temos percepção. A dimensão sensorial é representada pelas nossas sensações físicas, calor, frio, dor, prazer físico, doce, amargo, enfim. A percepção que temos através dos nossos 5 sentidos: tato, visão, audição, olfato e paladar. A dimensão emocional, a terceira, abrange a vida da nossa psique. Os estados emocionais, entre parênteses, medo, insegurança, euforia, apatia, tristeza, melancolia, impaciência, dispersão, solidão, saudade, indecisão, pessimismo, etc. Fecha parênteses. E suas respectivas movimentações e compensações. A dimensão mental do ser humano inclui, em primeiro lugar, o racional e o lógico no sentido mais restrito, quer dizer, aquela parte em que correspondemos naquilo que pensamos com todos os seres humanos. Os pensamentos chamados universais, os formais, entre parênteses, matemática e lógica, fecha parênteses. Abrange também essa dimensão mental. Abrange também a capacidade de reflexão, de questionar todas as coisas, inclusive a si mesmo. A recordação, a memória, a imaginação e a fantasia. A compreensão e a criação de ideias e, finalmente, a nossa intuição, em que sabemos, sem poder justificar, em última instância, porque sabemos. Então, eu aproveitaria isso aqui antes de chegar na quinta dimensão
eu compartilhei no último vídeo, eu tenho feito isso para mostrar um pouco, não por conta dos estudos sobre a obra de Ferdinand, mas como uma literatura vasta que nos instiga. Eu compartilho reflexões com os alunos em sala, inclusive a partir de dúvidas dele, em que momento a gente sabe que sabe. Né? Quando a gente demonstra isso através de uma questão que seja perceptível fisicamente. Eu não sabia andar, uma criança não sabe andar, agora sabe. Não sabia me higienizar, comer por conta própria, agora sei. Por aí faz. Você dá provas, dá amostras de que sabe. Quando você diz que sabe de alguma coisa, teoricamente, então você argumenta e contra-argumenta e vai para um público supostamente esclarecido, versado naquela sua temática, naquele seu campo de conhecimento, que valida ou invalida o que você sabe. Mas essa percepção do saber e do não saber, ela é muito sutil e envolve todo o aspecto da integralidade humana, atravessando a intuição. Então, a intuição, antecipando um tiquinho de nada, como a gente diz, será a porta de entrada, será a chave, será o órgão. Ferdinand vai usar essa expressão, tomando de empréstimo de outros autores também e pensadores, que dá acesso à dimensão espiritual. Então, a intuição, na percepção dele, está localizada na dimensão mental, que inclui o raciocínio mais formal, mais exato, abstrato, matemático, lógico, mas que também inclui a capacidade de rememorar, recordar, recapitular, fantasiar, imaginar e intuir. Voltando para o texto. A mais difícil de identificar é a quinta, é a dimensão espiritual. Não se confunde essa dimensão com a religiosa, que em parte pode incluir a espiritual, mas que contém algumas características, como as da revelação, com intervenção direta de um Deus e de um tipo de organização social que, assim, são estranhas ou não necessárias à dimensão espiritual. Ele vai ter capítulo específico para isso, mas já adiantando. Quer dizer, tratar da espiritualidade não requer estar, necessariamente, envolvido em uma prática religiosa, compreendendo essa prática religiosa, essa exteriorização da religião, essa identificação dela a partir de ritos, rituais, liturgias, hierarquias, etc., funcionalidades. Não precisa estar ligado a isso. Né? Quando ele fala de dimensão religiosa, é uma dimensão temática que ele vai abordar aqui. Não é uma dimensão básica do ser humano. A dimensão básica, na percepção dele, que ele recolhe de outros autores, é a dimensão espiritual. Então, falar de espiritualidade não pressupõe ou não exige falar de religiosidade, embora ele reconheça que as pessoas associam rapidamente a isso. Podemos nos aproximar da dimensão espiritual identificando uma insuficiência das outras dimensões em relação ao homem nas suas possibilidades humanas. Nesse sentido, podemos chamar essas dimensões de imanentes, as outras dimensões básicas, todas como dimensões básicas, inclusive a dimensão espiritual. Mas a dimensão física, a dimensão sensorial, a dimensão emocional e a dimensão mental, na nomenclatura usada, nas categorias usadas por Ferdinand, elas são dimensões básicas imanentes. E a dimensão espiritual de transcendente. Das dimensões imanentes, nós temos evidências constantes. A dimensão espiritual transcende a realidade empiricamente verificável. E nem por isso deixa de ser realidade para quem se volta para ela e se compromete com ela. Tem textos de Ferdinand, aqui ao longo do livro a gente vai ter chance de mostrar como ele fala isso nos próximos vídeos. Mas o assunto já pode despertar essa certa curiosidade e inquietação. Quer dizer, Ferdinand sabe, né, como educador que é, estudioso que foi, fez a sua escolarização em curso de licenciatura, na formação em matemática, pedagogia, no doutorado filosofia, tal. Então ele sabe da relevância para o discurso moderno e contemporâneo de quando se fala de pesquisa científica, vai se exigir uma certa metodologia
que é espraiada, que é espalhada por todos os campos e institutos de pesquisa e universidades também, que é a metodologia que é verificável, observável, metrificável, mensurável através dos instrumentos de medição para isso. Então, a tecnologia que deriva, que vem para poder dar vazão a essa constatação ou não do que nos aparece e que é classificável como científico. Então, a observação, a capacidade de falseabilidade ou não, de testar uma hipótese e de constituir um estatuto epistemológico seguro para esse conhecimento, Ferdinand, como muitos de nós, ele não se esquiva, ele não foge, ele não desconhece isso. Mas aqui ele já cita, olha, apesar dela não ser verificável empiricamente, a dimensão espiritual, nem por isso ela deixa de ser realidade para quem a experimenta, para quem se volta para ela e para quem se compromete com ela. Podemos viver nas dimensões imanentes sem nos comprometermos com nenhum aspecto dela. Então, a física, a sensorial, a emocional e a mental, imanente. Entramos na dimensão espiritual no momento em que nos identificamos com algo, em que sentimos que isso se torna apelo incondicional para nós. Vou reler. Entramos na dimensão espiritual no momento em que nos identificamos com algo em que sentimos que isso se torna apelo incondicional para nós. Não sei se precisa dizer, mas, digamos, por excesso, por amor à clareza, didaticamente falando. Então, apesar de Ferdinand usar o termo dimensão, ele deixa claro aqui que todas elas estão em nós. Então, quando ele fala dimensão espiritual, pelo menos aqui, nas conversas que eu tenho com ele, nessas explicações, ele não está se referindo a um eventual plano espiritual, a uma existência pós-morte. Embora ele não negue isso, ele pode tratar isso de outras formas. Mas nessa situação aqui, repito, a preocupação dele é em caracterizar o ser humano por sua integralidade e dizer que, a partir dessa caracterização, a meta da formação humana deve ser essa humanização em toda essa multidimensionalidade, na qual encontramos a dimensão espiritual. Então, não é algo que está fora do ser humano, é algo que compõe o ser humano, apesar dele de se chamar de dimensão transcendente. Então, sabemos que, em filosofia, isso gerará muita discussão, mas ele não foge dela, né? E isso também não é um empecilho para a gente tentar fazer aproximações, que é o que ele tenta ao longo de todo esse livro aqui, caracterizar a dimensão espiritual, que elementos caracterizariam, e aí ele vai dialogar muito no outro capítulo, que a gente vai fazer no outro vídeo, sobre aspectos e palavras que são muito, conceitos que são muito caros à filosofia e que atravessam a história da filosofia e estão presentes nos dias de hoje também, e que são incontornáveis, que precisam ser confrontados por qualquer educador, por qualquer ação educativa. A gente chega lá. E ele segue. Incluem-se, dessa forma, todos os valores éticos e metafísicos na dimensão espiritual. Aprofundaremos as questões envolvidas nessa breve caracterização da dimensão espiritual logo após a apresentação da nossa visão sobre a integralidade do ser humano. Quando organizamos as dimensões básicas do ser humano, na sequência matéria física, sensação física, dimensão emocional, mental e espiritual, assim o fazemos de acordo com a densidade de cada realidade, considerando todas de ordem material e de qualidade distinta. Vou repetir, considerando todas de ordem material, inclusive a espiritual, que ele chama, e de realidade distinta. A escala vai da matéria mais densa, a matéria física, até a mais sutil, a espiritual. A figura seguinte representa o nosso pensamento em modelo de linha, que só de longe recebeu inspiração da alegoria da reta, ou alegoria da linha, melhor dizendo, de Platão. Mais um trecho da República, como eu disse em situações anteriores, que merece observações, né, por qualquer pessoa que seja estudioso de Platão especificamente, ou que não seja, mas seja um curioso que vai confrontar isso. Então, na República,
encontra essa referência. A mais citada é a alegoria da caverna, mas a alegoria da linha, ele vai mostrar níveis de conhecimento ou níveis distintos de encontrar-se o conhecimento científico ou a transição da crença para a opinião verdadeira, para a episteme. É nesse nível. Então, ele diz que só de longe se inspirou nessa alegoria da linha para falar de como vai da dimensão mais densa, a física, para a mais sutil, a espiritual. Apresentamos as 5 dimensões básicas de acordo com seus graus de densidade material, nos limites que qualquer esquema invariavelmente contém. Então, repito, eu destaquei isso no outro vídeo, desde o primeiro. Então, o que eu gosto é dessa franqueza e que não é, e, sinceramente, para mim, só é essa forma que a pessoa pode se apresentar mesmo, né? Academicamente falando ou para o público em geral. Então, é como quem diz, olha, é um esforço de síntese, de sistematização, é um esforço didático, por aproximação, não significa que é exatamente assim. Então, tem gente que pode não falar de 5 dimensões, pode falar de 3 dimensões de ser humano, ou de 6 dimensões. Ele está tentando, né, esclarecer para a gente o que é que ele considera a partir do que ele observa, inclusive, e segue. Aí tem um pequeno quadro onde ele coloca dimensão material, matéria mais densa, matéria física, corpo biológico. E até o final, que é um grau de sutilização, dimensão espiritual, matéria mais sutil, comprometimento incondicional com valores éticos ou metafísicos. Segue. Nota-se que as divisórias entre as dimensões não são fechadas. E a densidade da matéria não está sendo pensada em gradação, ou seja, em hierarquia, mas em uma diminuição contínua. Isso significa que existe um espaço de difícil identificação nos limites das dimensões. Mesmo sendo fácil, normalmente, fazer diferença entre uma sensação física e uma emoção, existem situações em que a emoção pode ser tão intensa que se aproxima de uma sensação física. Quanta gente já não sentiu isso, né? Ou uma sensação física expressa fortemente uma emoção. Não é possível estabelecer limites nítidos. Em todas as divisões, confrontamos-nos com a incapacidade de elaborar definições de clareza aristotélica, nas palavras de Ferdinand. Questionamos com isso a tradicional divisão radical que a filosofia ocidental estabelece entre matéria e espírito. Como já temos a possibilidade, por exemplo, de medir fluxos de pensamento eletromagneticamente, torna-se cada vez mais difícil manter essa dicotomia tradicional. Podemos afirmar, portanto, que todas as 5 dimensões mencionadas, em certo sentido, são matéria. Ele já havia dito isso. Ele está reforçando retoricamente. Compreendendo matéria, não necessariamente como matéria física. Temos de distinguir, nesse caso, entre matérias mais densas e mais sutis. Isso significa também que as matérias da realidade mais sutis não têm as mesmas características e não são submetidas necessariamente às mesmas leis, entre aspas duplas, da física. E aí ele cita um livro que é fortemente conhecido por quem faz seleção ou está estudando no programa de pós-graduação em educação da UFPE, na linha de pesquisa Educação e Espiritualidade, que é uma obra chamada Diálogos em Educação e Espiritualidade, que eles chamam, brincando, que é o famoso livrinho verde, de capa verde, onde Ferdinand, com as 4 autores, Maria Bethânia, Aurino, o Policarpo e Alexandre Freitas, com Ferdinand, dialogam em 3 capítulos, apresentando primeiramente sua compreensão de espiritualidade, recebendo a apreciação crítica dos outros 4 colegas sobre a apresentação que fez e tendo direito a uma tréplica, vamos dizer assim, a uma outra reformulação a partir das críticas que os colegas fizeram. Então são 15 capítulos e é leitura fortemente recomendada. Não será o objetivo dessa nossa série aqui. E segue. Só para dar um exemplo, sabemos que a intuição humana, que é uma função da dimensão mental, não está presa às condições de espaço e tempo. Inclusive, muitas das relações entre as dimensões básicas
tornam-se mais compreensíveis partindo da realidade como escala entre matéria física, como a mais densa, e a espiritual, como a mais sutil, que ele já disse. Podemos perceber que as realidades mais densas influenciam mais facilmente e quase que instantaneamente as mais sutis. Quando algo nos causa uma forte dor, por exemplo, o nosso humor, quer dizer, o nosso lado emocional, pode mudar instantaneamente. E estados emocionais desequilibrados, ao contrário, precisam às vezes de anos e anos até se manifestarem como somatizações. Quer dizer, as realidades mais sutis não deixam de influenciar as mais densas. Como diz o ditado popular, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu já tive a oportunidade de levar na casa de Ferdinand alguns alunos de pós-graduação e de graduação para colocarem suas questões para ele. Eu me lembro de uma que colocou assim, não, professor, mas eu não acho que é só uma dor física, para pegar o exemplo que ele disse, que causa uma reação emocional imediata. Pode ter uma dor emocional tão forte que causa uma emoção física imediata. E ele concordou com isso. Só para dizer que ele coloca algumas coisas aqui, não como algo taxativo, mas para tentar ser claro, didaticamente falando. O mais comum é constatar que desarmonias e bloqueios nas dimensões mais densas impedem as atividades e as manifestações das esferas mais sutis. Aí ele dá exemplo. Uma alimentação deficitária, por exemplo, pode prejudicar a capacidade de aprendizagem intelectual. O estado emocional de ira, pode impedir a conexão com os valores éticos relacionados à dimensão espiritual. Constatamos, portanto, a hierarquia e a interdependência das dimensões entre si. Na verdade, as observações que apresentamos até aqui nos ajudam a estabelecer a sequência. A consequência imediata dessas constatações é reconhecer que não é possível interferir numa dimensão sem levar em conta as outras. E mais, tem que se atender cada dimensão naquilo que são as suas necessidades próprias. A tarefa formativa e pedagógica, não só em cada idade, mas dentro de cada idade, dentro de cada etapa de escolarização ou fora da escola, as necessidades que cada dimensão daquele ser, daquela criança, daquele jovem, daquele adulto estão apresentando. Então, eu digo exemplos claros em sala, né? Não é possível raciocinar, refletir, pensar, filosofar com fome ou com uma dor intensa. Claro que não. Então, essas dimensões não podem ser descuidadas. Todas elas têm o mesmo grau de relevância, embora Ferdinand vai reforçar isso mais na frente, onde estaria localizado os princípios ou os valores, como ele fala, metafísicos e éticos, que poderiam orientar na construção dessa meta da formação humana, localizam-se na dimensão espiritual, acessados via intuição, que é uma função da dimensão mental, mas que, por sua vez, tem um corpo que a sustenta. Então, é nesse sentido, pelo menos, que eu vejo, que não precisa olhar essa explicação dele necessariamente como se quisesse dizer que a dimensão espiritual é a mais importante. Porque ele mesmo reconhece que só tem sentido falar nela quando se fala da integralidade do ser humano. É a minha visão agora. Falando. E ele segue. Ó. Lançando luz, já agora, em direção à formação humana, podemos caracterizar dois momentos distintos. Um que chamamos de hominização. Hominização. Exatamente como processo que se impõe naturalmente das dimensões mais densas sobre as mais sutis. Pertencem a esse processo de hominização todos os desenvolvimentos biológicos, psíquico-emocionais e cognitivos baseados no amadurecer natural. A formação humana, compreendida como humanização, ao contrário, seria o trabalho árduo de fazer valer a voz do lado mais sutil do ser humano, o espiritual. Sob esse ponto de vista, não negamos o lado espiritual como dimensão norteadora do processo de humanização. Eu falei há pouco, agora eu estou lendo textualmente. Sob esse ponto de vista, não negamos o lado espiritual como dimensão norteadora do processo de humanização. Mas, mesmo assim, em termos de importância na ação pedagógica, não podemos fazer esse tipo de hierarquia, pois necessitamos das outras dimensões muito bem cuidadas para abrir o espaço que a dimensão espiritual assume, a função de guiar a nossa vida, o que eu acabei de dizer anteriormente. O conceito de integralidade do ser humano que adotamos insiste no reconhecimento da importância específica de cada dimensão básica. Além das dimensões mencionadas,
distinguimos algumas dimensões temáticas que, por perpassarem as dimensões básicas, também podem ser identificadas como transversais. Optamos, então, por chamá-las temático-transversais. Sem a pretensão de sistematização, podemos mencionar a dimensão, aí ele vai listando. A dimensão relacional social, a prático-laboral profissional, a político-econômica, a comunicativa, a sexual, libidinal e de gênero, a étnica, a estético-artística, a ética, a místico-mágico-religiosa, a lúdica, a ecológica e a volitivo-impulsional motivacional. É impossível, como já nos referimos, caracterizar e sistematizar essas dimensões sem que nos deparemos com superposições, zonas de intermediações e ambiguidades. É importante observar tanto a transversalidade com as dimensões básicas, como as múltiplas relações que as dimensões temáticas têm entre si. Então, veja, eu vou chamar de esfera, né? Na nossa esfera relacional, social, na nossa esfera laboral, na nossa esfera mítico-mágica religiosa, ele está chamou-as temáticas por conta dos temas, para dar uma, repito, acho que é uma preocupação didática, de educador dele, e transversal, porque elas todas são atravessadas pelas dimensões básicas. Então, falar dessas áreas das nossas vidas implica que nós estejamos na nossa integralidade, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E ele segue. Mencionamos um exemplo a ser aprofundado posteriormente. A dimensão sexual, além de possuir interface com todas as dimensões transversais, perpassa, na sua realização essencialmente humana, todas as dimensões básicas, da física espiritual, e a negação desse fato degradaria a mesma. A figura seguinte simboliza a nossa afirmação para todas as dimensões transversais. Tentamos expressar no gráfico o fato de todas as dimensões temáticas perpassam todas as básicas e deixamos um espaço para acrescentar mais dimensões. Reforça o espírito com que Ferdinand pesquisa e faz esse texto. É um esforço de sistematização, de aproximação, de abordagem. Mas ele diz que pode sofrer ambiguidades, superposições. O que ele quer caracterizar, na segunda imagem aqui abaixo, é que as dimensões temáticas atravessam as dimensões básicas. Então, quando a gente fala, ele citou sexo, atinge nossa vida fisicamente, sensorialmente, emotivamente, mentalmente, espiritualmente. Política, economia, atinge-nos fisicamente, sensorialmente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Ética, idem, e assim sucessivamente. E ele segue, já finalizando esse capítulo. O objetivo central da nossa reflexão, nessa primeira parte, é aprofundar a conceituação de espiritualidade em termos filosóficos. Precisamos nos manter cientes de que a caracterização da espiritualidade que propomos, em seguida, certamente não é uma mera invenção de nossa parte. Existe um grupo de pensadores que nos inspiraram na elaboração desse conceito. São, basicamente, e aí ele cita alguns, Martin Buber, Karl Jaspers, Henri Bergson, Gabriel Marcel, Otto Friedrich Bohlen, e no sentido talvez menos explorado ainda, Levinas, Franz Rosenzweig, Maurice Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, Max Scheler e Edith Stein. Necessariamente cometemos injustiça quando apenas mencionamos essas pessoas. Aí uma nota de rodapé número 3, que vai até outra página, ele cita vários períodos históricos e vários pensadores que, na visão dele, contribuem para essa discussão da espiritualidade e da integralidade do ser humano. E fechando essa reflexão de hoje, nesse nosso vídeo número 3 dessa série. O que mais se revela polêmico no nosso modelo parece ser a distinção entre imanência, representada pelas dimensões física, sensorial, emocional e mental, e a transcendência da dimensão espiritual. Podemos, para esclarecer essa relação do imanente com o transcendente, tomar como ponto de partida alguns conceitos com que caracterizamos costumeiramente aquilo que consideramos propriamente humano. 2 pontos. A liberdade, a verdade, o amor, a amizade. A confiança, a esperança, a fé, o diálogo, o justo, o belo, o único. Podemos ampliar muito ainda essa lista.
O comum nesses conceitos, eu destaco isso dele aqui, o comum nesses conceitos é o fato de que a nossa razão não os esgota. A nossa emoção não os expressa de forma adequada. E são conceitos que transcendem essas maneiras imanentes da realidade. Finalizamos esse vídeo de hoje, agradecemos, e no próximo vídeo a gente vai tratar do capítulo 2, onde ele trata das características da dimensão espiritual. Muito obrigado, até a próxima.